Transtornos do hábito e do controle do impulso são, na verdade, um universo de transtornos que são pouco conhecidos da população e também, diria, pouco conhecidos do profissional de saúde mental, o que é um paradoxo porque são extremamente frequentes e podem ser uma fonte de sofrimento muito grande. Existem vários transtornos do impulso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno explosivo intermitente. Esse transtorno é caracterizado por reações de raiva. Nós precisamos lembrar que a raiva é uma emoção muito comum. Todas as pessoas têm reações e explosões de raiva. O que diferencia a raiva no transtorno de outros? A raiva, por ser uma emoção comum, ela pode ser característica tanto de um momento de estresse em que a pessoa está vivendo e aí de repente ela tem uma ou outra reação de raiva e isso passa. Quando ela começa a ficar muito constante, a gente tem que começar a prestar atenção porque começam a trazer prejuízos para a vida dessa pessoa. Dentro dos transtornos do impulso, há a cleptomania, em que esse transtorno se caracteriza pela dificuldade, pela incapacidade recorrente de não conseguir controlar o impulso de furtar objetos desnecessários e de baixo valor e que até poderiam comprar. A cleptomania ela é multifatorial, pode ser de uma influência genética, de uma influência biológica e ambiental. O que é comum entre familiares com cleptomania seriam de ter a presença de uso de álcool, bastante comum, bastante frequente, né? A cleptomania ela tem um diagnóstico difícil. Como separá-la em relação ao furto comum do que é um furto cleptomaníaco? É importante ter em mente que o cleptomaníaco ele não furta para obter um lucro, nem tampouco ele planeja o furto. Enquanto o furto comum realmente visa lucro, existe um planejamento. A cleptomania ela também se difere ela não ocorre em relação à raiva ou vingança e não em decorrência de um delírio ou de uma alucinação. Como também não preenche requisitos para um transtorno de conduta, um transtorno antissocial ou um episódio maníaco. A tricotilomania começaram-se as pesquisas mais ou menos em 1990. A partir daí, houve todo o interesse através de toda a área médica e em 2013, através do DSM-5, porque a tricotilomania ela estava voltada para transtornos do impulso. Então, a partir do momento que ela foi para o DSM-5, ela passou a pertencer ao transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Então, aonde está juntamente com os transtornos afetivos, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do opositor desafiante. Então, são alguns transtornos. Por que isso? Porque aí ela passou, sim, a ser uma doença psiquiátrica. Eu tenho esse problema de TI, né? Desde que eu era menino. Então, era na fase de uns 10, 12 anos, né? Começou menos, né? Com os impulsos, meu pai começou a perceber que eu era diferente dos meninos da minha idade, né? Aí com 10, com 12 anos começou a aflorar mais esses impulsos, né? Aí dessa idade em diante ficou bem mais difícil de controlar. Eram impulsos de agressividade mesmo, né? Impulsos nervosos mesmo, né? Não ter o autocontrole sobre as situações, sobre tudo, assim, né? Então era muito mais difícil de lidar com as minhas emoções, né? Então por isso que tinha as explosões mais rápidas, assim, mais, tipo, como posso dizer? Do nada.
Impulso, todos nós temos o tempo inteiro. Então, se eu estou dirigindo, o motoqueiro me fecha, eu tenho raiva, eu tenho vontade de jogar o carro em cima, imediatamente eu vou pensar, eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu vou estragar meu carro, porque eu posso matar essa pessoa, porque eu posso ter problemas. Então, eu respiro, eu posso eventualmente xingar, mas eu não faço. O indivíduo que tem um transtorno do impulso, ele sente esta raiva, normalmente em situações de injustiça, onde ele sente que as pessoas não são corretas, e ele vai para cima, independente do valor, do que possa acontecer. E depois, uma característica muito frequente, é que essas pessoas têm muita vergonha e culpa por aquilo que fizeram. Se arrependem, mas até aí o ato já foi feito. Quem tentei sempre não pode ser contrariado, né? Então, era contrariado, eu tinha esses acessos de agressividade e raiva. Teve um episódio, eu acho que eu devia ter uns 14 anos, né? Eu tomei uma dura, uma advertência, mas eu não tinha feito nada, e você fica, né, nessa situação, você levanta, começa a gritar, você vai pra cima, joga cadeira, é mais ou menos isso, entendeu? As explosões sempre acontecem muito mais quando você dirige, né? O trânsito, ele te libera muito estresse, o trânsito de São Paulo. Então eu tava dirigindo, tava na faixa normal, né? Um carro de polícia entrou, sem buzinar, sem nada, eu fui tirando, eu cortei dele, né? Fui, mas isso já, aquela irritação, aquele nervosismo, aquela agressividade dentro de você, absurda. Ele passou, eu passei do lado dele assim, muito rápido, e deu um corte assim, ele falou, deve ser carro roubado, e foi atrás de mim. Nisso ele foi atrás de mim, aí eu já falei, tantos caras pra eles atrás, né, tipo, pessoas que devem, eu sou um cidadão comum, eu me senti ofendido, né, de ser parado, eu não sou ladrão, não sou nada, né, então ele parou, eu saí do carro já transtornado, bati a porta, quase amassei a porta, eu fui peitando os 2 policiais, fui pra cima literalmente, eles sacaram a arma. Ali eles não atiraram porque os 2 tinham controle emocional, porque eu fui pra cima eu ia bater nos 2. E era 2 do meu tamanho, mas eu ia bater. Aí segurei, né? Aí conforme eu tava agressivo, eles também estavam, eles me viraram, colocaram a mão pra trás, aquela coisa toda, me revistaram. Viram que a documentação do carro tava em dia, eu não tinha pontuação nenhuma na carteira. Então, acalmou, teve o ato, né? Fiquei agressivo, tudo aquela coisa e tal, daí eles pediram pra acalmar, fui acalmando, e os pensamentos já foram se reorganizando. Foi mais tranquilo, assim, né? Mas depois eu parei pra pensar. Se eu pego um cara também, um policial que tentei, e aí, como é que faz? É um momento de blackout, assim, a pessoa tem uma explosão. Eu já tive isso, eu tenho? Não, você tem que ter isso com uma certa frequência, né? A gente diz assim, se você tem 2 a 3 ataques desses por semana, por pelo menos uns 2 meses, isso tem que chamar atenção. Outra situação possível, assim, ataques, mas onde você não parte para pancada. Agora, se você parte para pancada, isso é mais grave. Aí basta 3 episódios desses ao longo de um ano e a gente diria que você está precisando procurar tratamento. A pessoa que tem esse transtorno, ela não pode ser contrariada, pelo menos eu, né? Mas muitos dos meus companheiros do curso também falam que não pode ser contrariado. Então, depende depende de como você fala, a forma que você fala, isso desencadeia o transtorno. Então você tem que... Porque a gente vê de uma forma distorcida as coisas, né? Eu agora já melhorou muito, né? Então eu via uma forma distorcida, ficava mais agressivo, aquilo desencadeava mais agressão. Conforme eu fui fazendo tratamento, eu comecei a entender melhor como abordar, como falar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Uma das formas do tratamento também, a gente ensina essas pessoas a descobrirem quais são os seus gatilhos, o que é que está acontecendo, quais são as situações que mais lhe desenvolvem raiva. Então, para algumas pessoas podem ser relacionamentos afetivos, outras são no trabalho, outras são, às vezes a pessoa está num caixa do supermercado, o caixa é lerdo, ele já começa a ficar com raiva, já quer jogar o carrinho, alguém coloca um carro numa vaga de idoso e ele vê que não é idoso, ele já quer jogar o carro em cima. Muitas vezes quebram objetos, então está com muita raiva, pega o celular e joga na parede, depois se arrepende,
né? Outra coisa muito importante, os indivíduos com transtorno explosivo intermitente, eles não têm isso decorrente de alguma doença. Então, se a pessoa teve, por exemplo, um traumatismo craniano ou uma demência, ou, olha, eu só tenho essas reações de raiva quando eu uso drogas, ou eu só tenho essas reações de raiva quando eu bebo. Então, nós temos que prestar atenção, fazer um bom diagnóstico para ver se é só, né, se essas reações ocorrem só nas reações de raiva ou quando bebem, então talvez não seja o transtorno explosivo intermitente, seja decorrente do uso de álcool e drogas. Quem tem um transtorno dá a impressão que tudo é relativo, é tudo para você. O cara fechou, parece que você é um imã, parece que você atrai. Parece que o foco sempre é para a pessoa que tem interesse. Então a pessoa está lá na fila do banco, outro cortou, mas aquele cara está me prejudicando. O cara me cortou na rua, o cara está me prejudicando. Você está no elevador, alguém faz alguma coisa, o cara está te prejudicando. Dá a impressão que tipo, parece que é tudo feito para você. Parece que é tudo para te deixar nervoso. Na realidade não é. Né? Na realidade não é. É que como a gente tem esse lado certinho de querer tudo certo, dá a impressão que tudo para você. Você, tirando o foco disso, você começa... São várias janelas assim, você entendeu? Então você começa a desfocar do que está te prejudicando. E prejudicando em partes, né? Porque na rua você tem todo tipo de situações de estresse, no trânsito, no metrô, na sua casa, na escola, na faculdade, no serviço, qualquer lugar. É importante saber que eles precisam de um diagnóstico, precisam de um tratamento, e o tratamento dá muito certo. Não espere ter tantos problemas na vida e nem imaginem que isso é uma questão de personalidade. A gente pode tratar. Como é que é esse tratamento, né? O que as pessoas devem fazer? O tratamento normalmente é com medicação e com psicoterapia cognitivo-comportamental. Por que a medicação? Porque ele tem algumas causas, esse transtorno. Entre as causas, a gente pode citar as causas hereditárias, biológicas, as causas ambientais. Então, por exemplo, normalmente essas pessoas têm parentes de primeiro ou segundo grau que tem algum, ou o pai, ou a mãe, ou irmãos, que também tem esse comportamento explosivo. Então essa já é uma dica. Outra coisa, às vezes eles têm uma questão na transmissão da serotonina, então existe uma medicação que vai ajudar a ampliar o pavio. Essas pessoas normalmente são conhecidas como pavio curto. Uma outra coisa muito importante é que, como essas pessoas muitas vezes vieram de ambientes familiares, de muitas brigas, de alcoolismo, elas acabaram aprendendo a se fazer ouvir somente gritando, somente brigando, como uma forma de defesa. E aí elas aprenderam que esse é o jeito de lidar e não sabem lidar de um outro jeito. Nesses quadros, a medicação ela é muito limitada. Então, ele controla muito o impulso, mas ele não cura. Então, isso nós temos também que ter claro. O remédio é extremamente importante, porque eu vou conseguir que essa pessoa tenha um resguardo, um tempo de controle desse impulso. Mas isso é algo sob controle, não é algo curado. Existem quadros na psiquiatria que a gente chama de transtornos do controle do impulso. São pessoas que, em algum momento, elas não se controlam, perdem o controle e fazem algo que talvez não fizessem normalmente. Mas, por alguma razão, eles perdem esse controle e isto se repete. Não é que aconteça uma única vez. Então, essa pessoa começa a repetir este tipo de comportamento. Isso pode acontecer com inúmeras situações. Alguém que, por exemplo, faz um pequeno roubo que não tem valor econômico. Ela pega algo do outro, que a gente chama da cleptomania. Então ele não consegue se controlar. Ele vai a um consultório, ele precisa levar uma revista. Ele pega uma canetinha qualquer e ele leva para a casa dele. Então ele não consegue controlar aquele impulso que veio à cabeça e ele se sente bem fazendo isto. Ele não consegue realmente controlar-se. Com isto, ele acaba gerando uma situação muito incômoda. Então, quem não controla o impulso acaba gerando uma situação muito difícil para o seu entorno. Então, as pessoas percebem que ele faz isto. Geralmente, ele não está muito se importando com
ele perde até um pouco a crítica, porque ele leva uma coisa que ali vai ficar evidente daqui a pouco. Eu lembro de uma senhora que pegou do meu consultório uma revista grande que mal cabia na bolsa dela. Então ela colocou na bolsa, ela fingiu que estava lendo lá no consultório, aí ela entrou para consulta, quando ela saiu, ela foi, botou na bolsa, saiu, e a secretária olhando isso e vendo, porque não dava para ela guardar uma revista tão grande dentro de uma bolsa relativamente pequena. Então ela não estava nem preocupada com esse julgamento do outro, ele não estava preocupada que alguém poderia perceber isto, ela não controlou aquele impulso dela. Então ela precisava pegar algo, e geralmente sem valor, ou pelo menos com valor reduzido. A frequência inicial do comportamento de furto, ela começa com itens pequenos e um comportamento não tão frequente, mas ao longo do tempo essa frequência vai aumentando e também pode ocorrer um aumento do valor desses itens, causando um efeito que é determinado como tolerância do paciente, porque à medida que ele começa na descrição, no relato do paciente, à medida que ele vai furtando objetos de maior valor, eles descrevem que a adrenalina é maior. Então aquela sensação de alívio e prazer após o furto também fica mais intensificado. São pequenas coisas, são pequenos hábitos em que ela não consegue controlar-se. Isso acontece nos mais diversos situações, porque pode ser na casa de uma outra pessoa, como foi no meu consultório, pode ser em qualquer situação. Isto acaba tendo uma situação que se torna ruim para ela. O comportamento também não ocorre em decorrência de uma vingança, de uma raiva, ou na presença de um delírio e uma alucinação. Bem como não é melhor explicado por um transtorno de conduta, transtorno antissocial ou um episódio maníaco. Dentre os pacientes diagnosticados com cleptomania, é mais frequente entre as mulheres, numa proporção de 3:1. Dentro da influência genética, existe uma predisposição para pais, por familiares em primeiro grau, para o uso de substância e alcoolismo. E no ambiente, o que pode ser visto, que ambiente onde é muito permissivo, pode ocorrer de, na fase adulta, a pessoa desenvolver a cleptomania. As pessoas que têm esses quadros do transtorno do impulso, elas sentem essa situação, elas sabem, elas têm plena consciência disto, mas dificilmente elas vão buscar tratamento sozinhas. Por uma única razão. Quem tira algo do outro, ela está dizendo, pô, mas eu peguei uma revista, eu peguei uma canetinha que nem tem valor. Então ela não se sente fazendo algo danoso ao outro. Ela não tem essa crítica. Quem explode, ele vai dizer, não, mas eu explodi porque alguém fez alguma coisa, porque alguém montou algo para mim, porque... Então isto, eles encontram justificativas para aqueles atos. Por isso que realmente eles não vão diretamente buscar ajuda. Então tem que ser levado por alguém. Pela esposa, pela família, por algum amigo. O amigo detectou isto, percebeu, isso vale a pena. O tratamento aqui no nosso ambulatório é pautado na terapia cognitivo-comportamental, em que você vai auxiliar o paciente a identificar, a criar estratégias para poder ter o controle dessa impulsividade. Dentro dessas estratégias, eles vão aprendendo a identificar os gatilhos que existem. Gatilhos podem ser comportamentais, como também podem ser emocionais. Comportamentais, por exemplo, se eu estou andando num shopping, como que ficou meu desejo? Ele foi ativado? Eu comecei a ter pensamentos de furto? Ou emocionais, será que como está o meu humor naquele dia? Será que se eu estiver mais ansioso ou mais deprimido, eu estou mais propenso ao furto? Então, é um funcionamento muito particular, é uma característica pessoal e que a gente vai desenvolvendo com o paciente e ele, à medida que vai identificando o funcionamento dele, dentro da impulsividade, da cleptomania, ele vai se fortalecendo e aprendendo a controlar a impulsividade. A gente coloca para eles sempre que quando eles vêm para cá, eles têm o pensamento, tem a situação do local onde eles estão e tem o furto, a ação.
E nós vamos construindo com ele que existem outros fatores, como a sensação física. Então, quando eles chegam no local e começam a olhar para o objeto, eles começam a ter uma sensação física crescente, interna, de uma tensão subjetiva. E à medida que essa tensão vai crescendo, eu vou tendo sensações físicas, que também é característico de cada um. A mão soa, o coração acelera, a respiração fica ofegante. E à medida que eles vão trazendo à consciência todo esse movimento particular deles no momento da impulsividade, eles vão começando a distinguir quando o impulso está chegando. Então, de 1 a 10, eles vão começando a perceber a impulsividade. É interessante que ao longo do tratamento eles conseguem, eu estava com o impulso 5. Então, eles vão saber qual que é o ponto de corte deles. Se eu permito que o impulso chegue a 7, 8, às vezes eu não consigo barrar. Porque antes do tratamento, ele chegou aqui, viu o objeto, pegou. De 1 já vai para o 10. E ao longo do tempo, eles vão conseguindo fazer essa diferenciação que faz com que eles se fortaleçam e consigam quebrar esse ciclo do impulso que ocorre como uma explosão. Como eles demoram muito tempo para vir em tratamento, quando eles iniciam o tratamento, eles têm uma expectativa alta de que agora eu não vou furtar mais. E isso o processo terapêutico, ele tem que ser construído com o paciente. Não é possível que você mantenha um comportamento por tantos anos e, de repente, em poucas semanas você vai eliminar aquele comportamento, mas você vai aprender a conviver com ele. Você não vai ficar tão à mercê da impulsividade. Eu me lembro das minhas fotos de 6 anos, eu não tinha nem cílio, nem sobrancelha. Mas a minha mãe, ela cogitou que eu pudesse arrancar o cabelo da cabeça no lugar do cílio da sobrancelha. Há 30 anos atrás, se depressão hoje ainda é um tabu, arrancar cabelo há 30 anos atrás era uma coisa muito maior do que a minha mãe conseguisse conceber. Eu acho que na cabeça dela, ela achou que eu ia arrancar a mesma quantidade de cílio e sobrancelha que eu tinha na cabeça e talvez desse para esconder. E eu me lembro do dia, eu me lembro do filme que eu estava assistindo, eu me lembro de tudo daquele dia. Foi o primeiro dia que me marcou da tricotilomania, né? Dessa mania de arrancar cabelo. Eu não lembro de antes do cabelo, eu não lembro do prazer, eu não lembro do que me trazia, mas a partir desse momento do cabelo eu consigo me lembrar, eu estava assistindo Superman na televisão, eu consigo lembrar de tudo, foi como se tudo tivesse mudado ali naquela hora. Então, eu passei a noite arrancando o cabelo. A minha mãe, quando acordou, já estava careca, porque abriu-se uma janela de relaxamento e prazer para mim naquele momento. As características, na realidade, são arrancar os pelos e o cabelo. É interessante que isso pode, até na infância, tanto como meninos e meninas têm o mesmo comportamento. Só que na adolescência, na vida adulta, ele se agrava. Mas em mulheres. Homens também? Sim, mas homem é uma proporção mais ou menos de 10:1. E se você falar assim, na população, em torno de 3 a 4% na população que tem esse comportamento da tricotilomania. Naquele dia que eu comecei a arrancar cabelo da cabeça, eu senti uma forma de libertação. Como eu já fumei, eu consigo te explicar, para quem fuma, é a mesma sensação. Então, uma pessoa quando está angustiada, pressão, ansiosa, tem esse ritmo de vida e foge para o cigarro para poder fumar e relaxar, eu fujo para tricotilomania, né, de arrancar cabelo. Algumas pessoas roem unha, outras pessoas tendem a comer mais chocolate, mas cada pessoa tem o seu nicho, né, e eu sou, meu carro-chefe a princípio é a tricotilomania, porque eu tenho um pouquinho mais de coisa no meu carro de compulsividade. Tricotilomania, onde a pessoa tem essa mania, né, esse hábito recorrente de ficar arrancando o cabelinho, né? Em geral é do polo cefálico, é do rosto, então o mais comum é cabelo, mas também muito comum sobrancelha e cílios ou qualquer outra parte do corpo, mas o mais comum é aqui no polo cefálico novamente. Nesses casos as pessoas conseguem disfarçar um pouquinho mais, né? Porque arranca cabelo, aí puxa a franja de lá, penteia para cá, mas a marca disso se você olhar com atenção, tem uma área de rarefação capilar.
As pessoas em geral têm vergonha. Mesmo quando elas vão para um dermatologista, elas não confessam que são elas que arrancam o cabelo. Falam assim, não sei o que está acontecendo. Eu tenho uma área de rarefação aqui que queria tratar. Né? Pode tratar do jeito que quiser, com quantos cremes quiser, não vai funcionar, porque a pessoa, na verdade, é uma questão comportamental. Ela está arrancando o cabelo, ela não tem controle. Eu diria que, assim, nesse universo dos transtornos do impulso, as pessoas me perguntam, né, irmão, o que você está tratando, afinal? Eu estou tratando coisas que todo mundo faz, só que tem gente por aí que faz um pouquinho mais do que devia. Esse é o resumo do que é um transtorno do controle do impulso. Tem um ritual. Então, qual é o ritual? Ele tem a percepção, ele olha, ele sente que aquele fio, ele tem uma textura diferente. É como se fosse assim, esse está premiado, mais ou menos assim, essa textura vai me dar mais prazer. Então, só olhando. Aí, quando ele passa a mão, ele fala, é esse. Por exemplo, se ele come a raiz, ele já sabe que o bulbo vai ser gratificante de uma certa forma. Porque ele tanto pode quebrar, só querer o bulbo, ele pode quebrar os fios ou engolir, ingerir. Então, tem comprometimentos? Tem. Quando ele pega o fio do cabelo, ele em um por um, não é tudo de uma vez, porque ele tem que escolher, tem que ter esse ritual. Então, quando ele pega, ele sente na boca, ele pega a raiz, ele morde, aí ele picota. Ele vai picotando e ingere. Nisso dá uma erosão dental, muito comprometedora. Quando ele engole inteiro, o que acontece? No engolir, ele vai ter um lume gástrico. Então, esse bolo, a gente chama de massa, ele, na realidade, é o tricobesar. Esse tricobesar, nós chamamos de síndrome de Rapunzel. Então, ele começa a sentir dores abdominais, ele começa a ter tontura, ele começa a ter vários sintomas físicos extremamente delicados. Se eu imaginar que eu estou arrancando o cabelo agora, minha mão está suando, a boca enche d'água, eu consigo imaginar todo o processo, é uma coisa tão, não sei, é passar na porta da Copenhagen ali e você olhar aquele monte de chocolate e você saber que você pode escolher que você vai comer um chocolate. Então é uma coisa que como eu falei, é próximo da sensação de fumar, né? Tem a mesma realização de fumar, mas tem mais um requinte. Por exemplo, nem toda tricotilomania é toque, mas a minha é. A minha, eu consigo passar agora para você, ficar imaginando, voltar para casa imaginando, pensar todo o ritual que eu vou fazer. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer todo o ritual. E o meu ritual não pode ter gente presente, que eu conheço muito caso de pessoas que fazem na rua, no trabalho, eu não. A minha mãe sempre me coibiu de fazer isso em casa, então se eu fizesse na frente dela, chicote estalava. Dependendo, quanto mais eu necessito de aliviar aquela tensão, mais eu tenho esse ritual. Mas alguns é interessante que você fala assim, nossa, você arranca cílios? Eu não arranco cílios, eu só arranco do cabelo. Então é como se fosse algo assim diferente. Eu vejo isso pelos atendimentos do grupo. Então nunca um paciente é igual ao outro. Todos têm tricotilomania, mas é diferente. Então tem esse ritual, até o ritual. O ritual é diferente. Então fala assim, por exemplo, eu tiro com a pinça. Outro fala, não, com pinça não dá para sentir. Então eu falo, não, olha, faz assim. Então às vezes eles chegam até a ensinar, mas o outro ele não se adapta, porque para ele é daquela forma, daquele jeito. Uma vez um psiquiatra me perguntou, mas por que você faz isso? O psiquiatra nunca tinha ouvido falar de tricotilomania e eu precisei explicar para ele como seria, e eu expliquei para ele que botar uma pinça na minha frente e botar uma carreira de cocaína para um viciado era exatamente a mesma coisa. A gente ia ter o mesmo problema de não alcançar aquele, né, para mim o objeto e para ele a droga. Se você falar assim, o que tira cabelo, ele tira cílios, sobrancelha, pelo? Às vezes não, às vezes só um local. Ou ele tira só a sobrancelha, ou só tira os cílios, ou só de repente a barba, por exemplo, de homem, tira a barba, quase não percebe.
Mas a sobrancelha e cílios, sim. Então, alguns, o que fazem? Se maqueiam. E aí é perceptível. E aí aonde a maioria que vem procurar é quando alguém percebe e fala, você está com os cílios, você pintou os cílios, você pintou a sobrancelha, nem cílios, ele faz o risco, porque fica, é muito visível. Agora, o tricobezar, ele que é o comprometedor de tudo. Nós aqui, nossos pacientes são totalmente assessorados a isso, com endoscopia, com médico, exatamente para as consequências que podem surgir. Outra coisa, que é muito complicado, é, se eu faço esse movimento, eu vou desencadear o LER, que é a lesão de esforço repetitivo. Porque eu faço assim, eu volto, eu faço assim, geralmente no pulso, no cotovelo e nos ombros, a pessoa tem um comprometimento. Eu fiz 25 anos de tratamento. Comecei a tratar em 1993 e faz tempo. E nesse período era frequentar psicólogo, era frequentar fazer desenho, era coisas que você já começa a ver que não te satisfazem de se entregar, né? Terapia é uma coisa que as pessoas não se satisfazem de entregar, a gente não quer estar ali. E nesses 25 anos, todas as terapias me ajudaram de certa forma, mas acredito que há 411 dias atrás eu tive uma recaída muito grande e eu decidi dar um basta e sem terapia, sem tratamento. Eu resolvi pegar todos os meus tratamentos durante os 25 anos, sentar com um caderno, realmente, papel e caneta, e botar lá o que eu passei em terapia freudiana, o que eu passei em terapia junguiana, o que eu passei em terapia cognitiva comportamental e falar o que serve para mim. E dentro disso, até budismo entrou um pouco, né? De respirar, de botar a mente, de achar os pontos comuns e achar a minha vertente, o que ia funcionar para mim, não o que ia funcionar para todo mundo. E foi assim que eu botei para funcionar e é assim que eu tô há 411 dias sem arrancar cabelo. Nós trabalhamos com a TCC e a TCC é a única que realmente eu vejo assim, resultados. Nós temos todo um embasamento manual que nós acompanhamos já há anos. A gente fala lições de casa. Essas lições de casa vão fazer com que ele vai mudando o comportamento, passo a passo. Essas lições de casa, eles têm que fazer, e aí a partir disso é comentado na sessão qual a dificuldade que ele teve, o que é que o incomodou. Nisso eu percebo aonde é que está o início de tudo, aonde eu vou poder trabalhar com esse paciente. O que ele fala, o que ele sente, por que traz prazer. Então, o primeiro momento, nós abraçamos. O segundo momento é conscientização. O terceiro, remissão de sintomas. Você fala, tem cura? Nós não podemos falar em cura, mas remissão de sintomas, sim. Porque se você entra com a palavra já cura, então ele acha, principalmente a fêmea, que na primeira semana já vai resolver tudo, e não é bem assim. Tem pacientes que durante o tratamento não conseguem, terminou o tratamento, aí ele consegue. No caso dos comportamentos repetitivos com foco no corpo, né? Tricotilomania, transtorno da escoriação, que é a futucagem compulsiva, etc. Para esses, o tratamento medicamentoso ainda é um grande mistério. As pessoas tentaram, por exemplo, usar os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que funciona bem no toque, que funciona bem no transtorno explosivo intermitente. Nesses casos não funciona, isso é importante dizer, porque os pacientes chegam e falam assim, olha, eu estou muito feliz que eu vou começar a me tratar com vocês, mas eu estou triste e alegre ao mesmo tempo. Triste porque eu estou com medo de que seja mais uma tentativa, ele te dá a lista de antidepressivos que ele já tomou, porque supostamente isso tem a ver com toque, então deveria melhorar com as mesmas medicações. E a verdade é, a gente não sabe bem o que é que ajuda esses pacientes, mas a gente sabe que definitivamente não ajuda. Você pode associar o antidepressivo para tratar um quadro depressivo ou ansioso associado, mas não imagine que isso vai tratar a tricotilomania e a futucagem ou transtorno de escoriação. Tem um aminoácido específico que parece que ajuda muito essas pessoas, né? Então você dá uma sobredose de aminoácido
e a pessoa diminui muito a vontade e os automatismos, porque esses hábitos né, como roer unha, por exemplo, eles têm um automatismo muito grande. Né? Às vezes a pessoa não é que ela fica pensando, ai, que vontade que dá de fazer, ela simplesmente começa a fazer e não percebe. Quando ela percebe, já é tarde. Já roeu toda a unha, já arrancou todos os cabelos, para não matar ninguém de curiosidade, né? O medicamento, o suplemento em questão chama-se N-acetilcisteína. É muito utilizado por aí, por pediatras, como um mucolítico, para fazer a criancinha expectorar o catarro, essas coisas, né? É uma descoberta interessante que esse aminoácido parece que atravessa a barreira hematocefálica, então ele atua no cérebro, modulando a atividade de alguns neurotransmissores, mais especificamente o glutamato, e aí parece melhorar o controle das pessoas sobre esse comportamento automático. Gente que tem problemas psíquicos, né, depressão, compulsividades, enfim, a gente sempre acha que o problema não é nosso, né? A gente comeu demais porque tinha uma prova, a gente arrancou o cabelo porque o chefe estava enchendo o saco no trabalho, porque minha mãe me ensinou a cabelo. Se eu arranco o cabelo porque minha mãe me ensinou a arrancar cabelo, quando eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 38, porque eu não paro. Então o processo do Hospital das Clínicas foi um processo chave para começar a entender que o passado me montou. Se eu tenho orgulho do que eu sou hoje, eu tenho que honrar e dar graças a Deus ao meu passado. Antes do tratamento, com certeza uma pessoa mais agressiva, mais impaciente, mais nervosa, em todos os aspectos. Depois do tratamento e durante, melhorou muito. Outra pessoa, outro Elter. A expectativa é ótima, assim, 1000%. 1000% melhorou muito. As agressões, o impulso, consigo dominar mais meu controle emocional é melhor, assim. Não vou falar que tá 100%, né? Mas melhorou muito. A minha mãe tá super perdoada. Hoje a gente se fala todo dia, bom dia, a gente se liga todo domingo. Quando ela não me liga, eu ligo pra ela. Eu vou pra casa dela, eu fico na casa dela sem tensão. Da última vez que eu fui pra casa dela foi ótimo. Dormi na cama com ela. Antes de 2015... que foi o meu ano de casamento, que ela participou do casamento, tudo foi... Nunca disse eu te amo pra minha mãe antes desse ano. Nunca houve eu te amo antes disso. Meu primeiro eu te amo foi na rua com amigos, não foi dentro de casa. E hoje em dia, se eu vou pro Rio, pra casa da minha mãe, eu durmo com ela na cama. Então, eu garanto que ela tá 100% perdoada e que eu consegui trocar de lugar com ela e eu consigo ver que todo o mal que ela me fez foi tentando fazer bem, sabe? E não era pra me punir ou pra me judiar. Ela não sabia o que fazer. A gente não sabe o que fazer, né? Você vê, eu fiquei 1 ano praticamente estudando pra me achar dentro de mim, quanto mais quem tá de fora olhando sem entender uma pessoa que tá arrancando cabelo.